E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa com as aplicações de integrais. Mais uma vez, abordando integração imprópria. Vamos para o nosso segundo exemplo da definição 2 que nós vimos, para integrais impróprias de menos infinito a mais infinito, com funções de domínio real, no intervalo real. Beleza? Se liga, a segunda questão, similarmente à primeira, ainda trabalha com aquela região, ou seja, a região plana abaixo de f de x, dada por 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e acima do eixo x, tá? Que fizemos no exemplo da aula passada. Então, recapitulando ela, vou esboçá-la novamente. Sem o suporte da tecnologia, a gente já conhece essa região, tá? Eu tenho a região é essa, aqui bonitinha. Pronto. Inclusive nós vimos na aula passada que existe área que determina essa região, a integral imprópria de menos infinito a mais infinito converge para um valor e esse valor é a área da região. Se eu não me engano a gente não somou, na verdade não somamos eu explicitamente aqui no quadro, mas eu coloquei a legenda depois indicando que a área é dada por π sobre 2 mais π sobre 2, ou seja, π unidade de área, beleza? Então, que é a área total, que é a área que eu queria descobrir. Então, tem área, nós conseguimos calcular a integral imprópria, ela foi convergente, portanto, indicou a área da região. E agora, o que é que eu quero? Verificar se existe um número real K ainda que represente o volume do sólido gerado pela rotação dessa região em torno do eixo X, tá? Então, eu tenho a região é essa, limitada, tendendo a ser limitada, e eu quero girar essa região em torno do eixo X para verificar se existe volume, tudo bem? Assim como verificamos se houve área, tá? O volume de um sólido de revolução. Por falar nisso, vamos dar um pulinho ali no GeoGebra para verificar o comportamento, se bem que já é fácil perceber o comportamento aqui, mas vamos dar um pulo no GeoGebra até para brincar um pouco, que é bem divertido lá. Vamos lá e a gente volta. Então, pessoal, o que é que acontece? Vamos agora retornar para fazer um novo estilo de questão, para utilizar o nosso GeoGebra, a nossa tecnologia digital, com a nova proposta aqui. Considerando aquela aula da questão anterior, a região da questão anterior, dada por essa curva, ela já está esboçada aqui, vamos girá-la em torno do eixo X. Claro que a gente tem uma situação de intervalo infinito. Aqui no GeoGebra a gente vai simular um determinado intervalo de menos k a k, tudo bem? Então, vou particionar essa função f de um valor menos k até k, beleza? Cria-se o controle deslizante. Vou considerar apenas a função g. Aumentando o valor de k, pronto. Vou inclusive vou mudar a propriedade para deixar k positivo. Ok? Até certo valor 10, por exemplo. Beleza? Então, aumentando, ó, eu tenho a minha função de menos 10 a 10, por exemplo. Aqui a gente já verifica a tendência ao eixo X, mas não toca, tende a ser zero, não zera. A gente já discutiu isso na aula anterior sobre a região, sobre a função. Vamos agora considerar a janela de visualização 3D, onde a nossa região já está esboçada aqui no plano X ou Y, e considerando o comando girar objeto, é a função g, o ângulo de rotação é o ângulo alfa, um ângulo alfa que será criado no controle deslizante, e o eixo de rotação é o eixo x. Tudo bem? Pronto, cria-se o ângulo alfa e a gente vai observar o comportamento rotacionado dessa curva. Claro que isso aqui ele não dá a garantia de que exista volume, porque eu vou precisar pensar, o GeoGebra não me dá o suporte de calcular o volume, mas sim calcular a integral. E como aqui eu não posso calcular a integral imprópria, eu vou lá manualmente pensar no limite, na tendência, enfim. O nosso suporte aqui dado é justamente para visualizar o sólido. Ó, quando eu mexo o ângulo de rotação,
a minha curva se movimenta em torno do eixo X. Vamos verificar o comportamento gráfico. Para isso, eu vou colocar rastro nessa curva criada e animar a minha angulação. Como já fizemos antes, vou esconder, inclusive, esse plano para a gente enxergar melhor. Esconder o plano. Tirar a barra de navegação e esconder o plano. Pronto. Agora eu vejo melhor. Aqui está acontecendo a minha rotação em torno do eixo X da curva considerada. É gerado esse sólido, bem tranquilinho, tá? Tá quase finalizando. Poderia botar uma velocidade maior, mas deixa essa velocidade mesmo. Pronto. Esse é o comportamento, aqui é o meu sólido no espaço cartesiano, beleza? Bom, de posse dessa visualização, aqui inclusive está a reflexão em relação ao eixo X, para poder fazer o esboço e depois considerar as seções transversais, que são circunferências, caminhando sobre o eixo X, para calcular a integral imprópria associada a essa situação. Vamos voltar para a questão. Então, pessoal, voltando lá do nosso GeoGebra, o que é que nós temos? Esse sólido, beleza? Já sabíamos, é fácil fazer a rotação em torno do eixo X, visualmente, né? Sem suporte da tecnologia, e esboçar aqui no ambiente, quadro ou papel e lápis, no caso de vocês aí, beleza? Mas enfim, fomos na tecnologia, ela é útil para isso mesmo. Então, observamos sólidos, ou melhor, um sólido cujas seções transversais, elas são círculos, óbvio. Esses círculos têm área πr ao quadrado, ok? Em que o raio R, esse raio R, ele tem tamanho exatamente igual ao y da curva. Das várias seções, andando aqui no eixo X, de menos infinito a mais infinito, ele terá tamanho igual ao raio da curva, perdão, ao y da curva. Ou seja, o raio tem medida 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Ok? Daí, a área em função de quem? De x, que eu estou caminhando em x, será dada pelo que? Π sobre 1 mais x ao quadrado, beleza? Se liga. Logo, o volume pode ser calculado, vamos tentar calcular, e aí verificar se existe um número. Se existir, tem volume. Se não existir, o limite for infinito ou inexistente, não tem condição de calcular o volume desse sólido, tá? Não é possível. Beleza. Então, isso será dado pela integral de menos infinito a mais infinito de π dx sobre 1 mais x ao quadrado. Essa integral aqui, ela não é tão trivial de resolver, mas não é difícil. A gente sabe lidar, daqui a pouco a gente vai fazer. Mas essa integral eu posso abrir em, como ela é imprópria de menos infinito a mais infinito, eu preciso considerar um número no meio do intervalo, também vou considerar a origem, tá? De menos infinito a zero, aproveitando posso aproveitar a simetria, mas não vou, tá? Tá no mesmo, se houver volume, existe a simetria das seções cortadas até aqui, igual ao volume daqui até lá o mais infinito, beleza? Então bastaria calcular uma dessas. Se existir, já vai ter o volume todo. Nessas situações, como é uma situação geométrica. Visível. Bom, visível em nível de simetria. 0 a mais infinito, quebrei com o zero, considerei um a no meio do intervalo, conforme a definição, que é o meu zero, tá? Π dx sobre 1 mais x ao quadrado. Aí eu vou apagar para mexer nessa integração. Essa integração, pensando nela numa integração indefinida, é uma integração que eu precisarei resolver por substituição trigonométrica. Mas nada que a gente não consiga, né? Se liga, vamos lá resolver.
Então, meu povo querido, resolvendo a indefinida, como eu já falei, é uma situação que é interessante de ser resolvida por substituição trigonométrica. Aquele velho triângulozinho retângulo que fazemos. Tá com dúvida? Volta lá na nossa playlist de integração e procura método de integração por substituição trigonométrica. Se liga. Então, considera um triângulo retângulo em que a hipotenusa, aqui eu tenho uma soma dos quadrados de dois valores, quadrado de 1 e quadrado de x. Então a hipotenusa será a raiz quadrada dessa soma. Aqui eu posso pôr o x, aqui eu posso pôr o 1, tanto faz, a ordem não importa, tá? Na disposição dos catetos vai dar no mesmo aí para o cálculo, só vai mudar a função trigonométrica que eu vou brincar no decorrer em função de θ, tá? Por falar em θ, ele se relaciona com a variável x e com a constante 1, de que jeito? Tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai dar x. Se tangente de θ é x, o diferencial em x, que eu vou precisar trocar na integral, será o quê? Secante ao quadrado de θ de θ. Logo, 1 mais x ao quadrado, que é o que eu quero trocar, será o quê? 1 mais tangente ao quadrado de θ ao quadrado. Ou seja, 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado, secante a quarta de θ. Beleza? Chatinha, mas dá pra gente trabalhar. Logo, chatinha porque vocês vão ver agora. Logo, a minha integral será π dx. Aliás, não é tão chatinha não, é uma corriqueira que a gente já trabalha bastante, já trabalhou bastante. Secante ao quadrado. Não tinha lembrado desse secante ao quadrado aqui em cima. Dx é secante ao quadrado de θ de θ. Aquela expressão embaixo é secante à quarta de θ. Ou seja, isso é equivalente a dθ sobre secante ao quadrado de θ. Só que dθ sobre secante ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ de θ. Logo, isso é, usando a relação trigonométrica, que é uma integração trigonométrica, a gente também sabe lidar bastante, isso é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Se eu não me engano é o mais, né? Toda hora eu esqueço, mas é o mais. Deixa eu confirmar. Cosseno de 2θ, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Isso mesmo, é o mais. Estava deduzindo aqui mentalmente para verificar se era mais aqui nessa fórmula de cosseno ao quadrado de θ com arco dobro, tá? Cosseno com o seu dobro de arco. Enfim, então, essa integral agora é simples de resolver, que será o quê? Π θ sobre 2, botar esse π em evidência, π θ sobre 2, mais seno 2θ sobre 4, integral do cosseno de 2θ. Seno de 2θ sobre 2, vezes o 2 que eu tinha, mais a constante. Então, esse seno de 2θ, simplesmente eu posso abrir em que, para quem não lembra, isso aqui é o que? 2 seno θ cosseno θ. Esse 2 eu vou simplificar com um 2 aqui de baixo. Vai ficar seno θ vezes cosseno θ sobre 2. Tenho que transformar de θ para a variável x. Beleza? Então, o que vai ocorrer? Isso aqui é igual a π vezes θ. Se tangente de θ é x, θ é o arco cuja tangente é x. Beleza? Então, isso será meio do arco tangente de x, beleza? Mais seno de θ no triângulo retângulo cateto oposto sobre hipotenusa, então será mais meio, porque simplifiquei esse 2 com esse 2,
cateto oposto x sobre hipotenusa, 1 mais x ao quadrado, vezes cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, mais c. Melhorando mais ainda, eu terei π arco tangente de x sobre 2, π sobre 2 arco tangente, mais π sobre 2 vezes x sobre 1 mais x ao quadrado, né, esse vezes esse, mais um C1, não, eu só multipliquei o π ali, mais um C com C pertencente a R. Beleza. Essa é a expressão da minha indefinida, que eu resolvi para quê? Para poder usar na minha própria. Logo, vou pegar uma delas. Vou considerar essa aqui. Por exemplo, de 0 a mais infinito. Logo, integral de 0 a mais infinito de π dx. Aliás, eu vou botar esse π aqui porque eu vou calcular essa integral mesmo, de 1 mais x ao quadrado, será o que? O limite com b tendendo a mais infinito da integral de 0 a b de π dx sobre 1 mais x ao quadrado, isso é igual a limite com b tendendo a mais infinito de essa expressão, não preciso da constante, ou seja, de π sobre 2 arco tangente de x, mais π sobre 2 vezes x sobre 1 mais x ao quadrado. Ufa! De quanto? De 0 até b. Aí, para continuar, eu vou apagar, para ter espaço aqui no quadro, e continuar esse limite, tá? Que aí agora é só substituir b e o 0. Vamos lá. Então, meu povo querido, vamos lá continuando. Isso será, continuando aqui o que eu já mantive, isso será igual a limite com b tendendo a mais infinito de quem? De π sobre 2 arco tangente de b menos π, menos não, mais π sobre 2 vezes b sobre 1 mais b ao quadrado, tá? Jogando 0, vai ficar arco tangente de 0 é 0. E jogando 0 dá 0 também aqui, beleza? Então, só dependo dessa expressão. Vamos lá. Arco tangente de b quando b tende para mais infinito. Isso aqui tende para quanto? Π sobre 2. É só lembrar do gráfico, ó. O gráfico a gente já fez na aula passada, mas eu estou relembrando do arco tangente. Π sobre 2 menos π sobre 2. Qualquer coisa digita lá no GeoGebra o arco tangente que vocês lembram do gráfico. Beleza? Preciso saber. Ok? Então, quando eu tendo para mais infinito, o gráfico tende a ser π sobre 2. Ou, perdão, as imagens tendem a ser π sobre 2. Beleza? Então, o arco tangente tende a ser π sobre 2. Beleza. E, quando eu tendo para mais infinito, aqui não há indeterminação, dá infinito sobre infinito, mas lembrando do limite do quociente, quando eu tenho funções racionais, o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Significa que isso vai tender para 0. Mas se você quiser aplicar ao hospital, você pode também, e vai observar que o limite dará 0. Logo, a resposta é o quê? Π ao quadrado sobre 4 unidades de volume, porque é metade do volume. Deixar como exercício, você vai verificar facilmente, mas não precisa, a gente já falou da questão da simetria. Nessas situações onde a gente garante a simetria e um dos lados ele tem a área ou tem o volume, se for a simetria em relação ao eixo y, tá? Para esses intervalos de menos infinito a mais infinito.
Então, significa que o volume, a área, é o dobro se você calcular a metade só daquele intervalo. Tudo bem em relação ao zero? Enfim, beleza? Mas se você fizer o cálculo bonitinho, jogar, você vai verificar facilmente essa situação, porque a sua resposta do outro vai dar menos π ao quadrado sobre 4. Verifique, faça esse limite aqui bonitinho, só para testar, para lembrar e estudar esses sinais, tá? Portanto, eu não vou fazer, aproveitando a simetria, o volume será 2 vezes π ao quadrado sobre 4, ou seja, π ao quadrado sobre 2 unidades de volume, beleza? Por quê? Porque esse aqui, ao ser calculado, também dará π ao quadrado sobre 4, pela simetria do desenho. Tendo uma parte, se não tivesse uma parte, eu já sabia que não dava para calcular volume. Esse é um número K que indica o volume em questão que eu estou procurando, beleza? É isso, uma questão bem interessante, bem bacaninha, usando volumes também com integral impróprio, ok? E é isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!